Agora então vamos falar do cubo da diferença. No cubo da diferença, então, temos a seguinte expressão: a menos b, ambos entre parênteses, elevado então aqui ao cubo. Isso vai nos resultar então no a ao quadrado. Agora nós temos o sinal de menos no primeiro termo, 3 vezes a ao quadrado vezes b, mais 3 vezes a vezes b ao quadrado, menos o b ao cubo. Veja que agora temos dois sinais de menos aqui na equação. Vamos então identificar como é que é o gráfico do cubo da diferença. Veja que o cubo do quadrado, a soma do cubo ainda está aqui em laranja. Veja que elas têm o mesmo formato, porém elas estão cada uma num eixo, né? Estão defasadas aí. Uma na diagonal e a outra em si. Na diagonal do XY, todas elas no XY, mas estão defasadas aí entre elas. Veja como é que tá. Vamos deixar só a diferença. Olha só como é que fica essa roxinha. Tem o mesmo formato, né, do ao cubo, então vai do menos infinito, passa por zero e vai para mais infinito. Pronto. Vamos resolver agora os exercícios. Temos aqui, então, como identificar, então, o cubo da diferença. É fácil também, né? Identificar aqui o primeiro elemento ao cubo e depois o sinal de menos entre os termos. Feito isso, agora precisamos identificar quem é o elemento A e quem é o elemento B. O A, então, nesse primeiro caso é o x e o B é o 1. Veja que tem mas é menos 1. O menos é da fórmula, tá aqui, ó. O menos é da fórmula, então não é menos 1, é 1. Agora no segundo termo, tá bem fácil aqui também, né? For no sinal, faço um L para cada lado aqui. 2x é o A e 1. X e Y. Pronto. Aplicação então agora da regra. O que muda da regra anterior, da soma do cubo da soma? Era que antes eram todos sinais de mais. Agora o segundo e o último termo, nós temos o sinal de menos. Como é que usa a fórmula? O primeiro termo ao cubo, agora menos 3 é da fórmula, vezes o A ao cubo, vezes B. Mais 3 vezes 1 ao cubo, vezes A. Mais B ao cubo. Menos, né? Menos B ao cubo. Pronto. Essa aqui é a forma. E assim a gente pode fazer aqui para as outras equações também a aplicação aqui direta da fórmula, né? Identificando quem é o A e quem é o B, podemos simplesmente replicar aqui esse processo. Vamos fazer então aqui um exemplo de aplicação, simplificação. Ele pede aqui então para simplificarmos esse polinômio. Temos aqui então o seguinte polinômio. Temos que tentar identificar se a parte de cima é um produto notável. Se for um produto notável, vamos encontrar a forma contraída dele e depois tentar simplificar o nosso polinômio. Como é que vamos identificar isso? Veja que aqui tem um termo ao cubo. Aqui temos sinais de menos no segundo e no último termo. Então, isso já nos identifica que é o cubo da diferença. Vamos identificar, então, quem é o A e quem é o B. O A, então, seria a raiz cúbica de x na terceira. Isso vai nos resultar no x. E a raiz cúbica de 1. A raiz cúbica de 1 é igual a 1. Pronto, encontramos o A e o B. Vamos conferir? Vamos pegar um dos termos aqui e vamos calcular então. Como é que ficaria esse primeiro termo? Seria 3 vezes x ao quadrado, que é o A ao quadrado, vezes 1. Então daria 3x ao quadrado e o menos é da fórmula. Confere, bateu, então está tudo certo. Podemos reescrever como sendo x menos 1 ao cubo. Pronto. Reescrevendo todos aqueles números como sendo x menos 1 ao cubo, ó,
Veja que agora, olha só que sorte, embaixo temos o mesmo termo embaixo e em cima, então podemos cortar. Simplificando aqui, chegamos no x menos 1 ao quadrado, muito mais fácil aí de resolver. Vamos ver um outro exemplo agora. Nesse outro exemplo, novamente temos que identificar qual produto notável utilizar primeiramente. Então temos aqui um elemento elevado ao cubo e temos um sinal de menos no segundo e no último termo. Veja que é sempre o mesmo processo. Fazendo isso, vamos identificar então quem é o A e quem é o B. O A então seria o primeiro termo na raiz cúbica. Então nós já sabemos aqui que x na raiz cúbica é x e a raiz cúbica de 8 é 2. 2x então é o nosso A. E o nosso B seria a raiz cúbica de 1. Isso nos dá aqui 1. Encontramos então aqui o A e o B. Vamos conferir aqui um desses termos. Vamos conferir o termo 12x ao quadrado. Como é que seria? 3 vezes o primeiro A ao quadrado vezes B. Vamos ter então aqui 3 vezes 4x ao quadrado vezes 1. Isso nos daria 12x ao quadrado. Confere, bateu, é realmente então um produto notável. Como vamos reescrever então esse termo? Sendo A menos B ao cubo. Pronto. Podemos simplificar toda essa expressão gigante por esse termo aqui. Feito isso, opa, a parte de baixo é igual à parte de cima. Corta, corta. Podemos simplificar. Encontramos aqui o resultado. Agora vamos ver um outro exemplo. Neste exemplo, vamos ter então a parte contraída e vamos ter que encontrar então a parte expandida para sabermos se vai nos ajudar ou não a resolver. Veja que aqui temos um elemento, vamos identificar primeiro quem é o produto notável. Temos aqui o termo elevado ao cubo e temos aqui dentro um x menos 1 e temos o sinal de menos aqui. Isso já nos identifica então que é o produto da diferença, que é o cubo da diferença, né? Por esses dois elementos. Então vamos lá, vamos trabalhar. Como é que seria? O primeiro termo ao cubo menos o segundo termo, como é que seria? 3 vezes o primeiro termo ao quadrado. Mas quem seria o A e o B? A gente não fez isso antes, né? O A, então, é x e o B seria o 1. Então, agora está aqui. 3A ao quadrado, 3x ao quadrado, vezes 1. Mais 3 vezes A vezes B ao quadrado. Menos B ao quadrado. B ao cubo, né? Isso nos daria, então, x ao cubo, menos 3x ao quadrado, que está aqui, mais 3x, que estaria aqui, menos 1. Com 1 ao cubo, daria 1, e o sinal de menos já é o da fórmula. Aplicando isso, então, na fórmula geral, podemos cortar, então, agora o 1 com menos 1. Sobrou aqui uma expressão. Veja que temos uma expressão onde ela se identifica com a parte de baixo, mas com um grau maior. Temos um x a mais em cada um dos elementos na parte de cima. Então podemos colocar o x em evidência. E colocando o resto, então, dentro dos parênteses. Veja então que agora nós temos o mesmo elemento que tem em cima, tem embaixo. O número dividido por ele mesmo igual a 1. Ficamos apenas com o termo em evidência, o x. Pronto, resolvemos. Muito mais fácil de resolver do que utilizando produtos notáveis, do que utilizando, então, divisão de polinômio. Pessoal, aqui deixo com vocês, então, alguns exercícios para vocês treinarem e tentarem fazer sozinhos. E aqui estão o gabarito, né, dos exercícios anteriores que eu mostrei ali para vocês.
Valeu, pessoal. Obrigado por assistir.